Ô, Léo. O olho tá bom hoje, Léo? Oi. Som. Mandar de notificação. Convidado. Vou ler tudo. Havendo quórum legal para início desta comissão especial de inquérito, declaro aberta essa presente comissão. Antes, porém, peço à primeira secretária, Elcimara, para fazer a leitura do ato de convocação da testemunha, da primeira testemunha que iremos ouvir nessa comissão especial de inquérito. Bom dia. Vamos estar lendo, então, nosso mandado de notificação. Mandado de notificação, SEI, Câmara Municipal da Serra, número 01 de 2021. Prezado senhor Sidney Costa, diretor do Departamento de Fiscalização Ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal da Serra, Rua Maestro Antônio Cícero, 2º andar, Caçaroca, Serra, Espírito Santo. Presidente da Comissão Especial de Inquérito, SEI, instituída através da Portaria número 929, de 24 de maio de 2021, aprovada nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, conforme resolução número 278/2020, mais especificamente seu artigo 80, inciso 3, vem respeitosamente convocar Vossa Senhoria para que compareça no plenário da Câmara Municipal da Serra no dia 15 de setembro de 2021, às 10 horas, para ser ouvido na condição de testemunha para prestar esclarecimentos à SEI no tocante a denúncias e eventuais responsabilidades relativas ao cumprimento de contrato do segmento de saneamento celebrado entre a concessionária de saneamento Serra Ambiental S.A. e a Companhia Espírito Santense de Saneamento, SESAM, do Estado do Espírito Santo, para concessão administrativa para a ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário. O município de Serra, alertando-as sobre a possibilidade de condução coercitiva, artigo 218 do Código de Processo Penal Brasileiro, e crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Observação. Requeremos que, na data descrita acima, o convidado convocado apresente relatório detalhado das informações referente aos autos de infração expedidos por esse DFA em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento e Ambiental Serra, concessionária de saneamento, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e até o mês de junho de 2021, contendo minimamente total de autos anuais expedidos a tais empresas, local de ocorrência, fato gerador, se houve reincidência, data do auto de infração e da ocorrência e responsáveis do auto de infração e valor do auto de infração. Dado e passado aos dias 9 de setembro de 2021, Anderson Soares Muniz, vereador, presidente da SEI. Obrigado, Elcimara. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, assim, a gente queria nos dirigir à população serrana, novamente reafirmando o nosso compromisso com a população da cidade da Serra, o compromisso institucional que tem a Câmara Municipal da Serra em apurar os fatos determinados que originaram essa comissão especial de inquérito. Estamos aqui, o vereador Fred, relator dessa comissão, vereadora Elcimara, primeira secretária, os demais vereadores aqui também representados, aqui presente o vereador Wellington Alemão. Mas não poderia iniciar essa comissão especial de inquérito sem antes ressaltar também a importância e o papel do nosso presidente da Casa, Rodrigo Caldeira, para a formatação dessa comissão especial de inquérito. O presidente dando todas as condições para que, de fato, essa comissão especial seja feita e realizada dentro dessa casa. Isso é muito importante a gente ressaltar,
não apenas do ponto de vista institucional, bem como da infraestrutura, da estrutura também prevista no regimento interno, que é a contratação de empresa especializada, né, para poder fazer um monitoramento, que é aquilo que vai subsidiar. Então, assim, essa comissão não poderia iniciar os trabalhos sem antes fazer esse agradecimento e fazer esse pontuamento também do trabalho do presidente Rodrigo Caldeira, dando o suporte necessário a essa comissão especial de inquérito. Queremos reafirmar, mais uma vez, o nosso compromisso em defender a população serrana, haja vistas as inúmeras denúncias que recebemos todos os dias de efluente, de esgoto lançado em córregos, rios e lagoas da cidade, enquanto a população paga uma taxa altíssima em relação a esse esgoto. Então, nós queremos convidar, nesse momento aqui, para poder sentar aqui à nossa direita, a testemunha, né, que é o senhor Sidney, pode vir. Em seguida, nós iremos abrir a fala ao nosso relator, que vai proceder com o início da oitiva, dizer o vereador Wellington Alemão também, se quiser se posicionar após aqui a mesa, pode se posicionar também com perguntas. Tá? E, como presidente dessa comissão, queria ressaltar que, na condição de testemunha, o senhor Sidney tem um compromisso de dizer a verdade do que souber ou do que lhe for perguntado, sob pena de crime de falso testemunho, previsto no Código de Processo Penal. É garantido ainda o direito constitucional de permanecer em silêncio quando este entender necessário. Então, vamos dar início aos trabalhos. Eu passo a palavra para o nosso relator, Marlon Fred. Bom dia. Eu, como relator dessa CPI, tenho compromisso com a população serrana, por achar que já encontramos várias irregularidades aí no decorrer do mandato, desde quando era líder comunitário, nessa questão dessa taxa de 80% e 100% nos comércios, por achar que é absurda, por ver que nossas ruas estão destruídas, e por várias outras irregularidades aí que pensamos e vimos todos os dias nas ruas da nossa cidade. Então, esperamos dar uma resposta positiva para a população serrana. Senhor Sidney Costa, vou começar fazendo a pergunta agora para o Sidney Costa, fiscal da Prefeitura da Serra. Bom dia, senhor Sidney. Gostaria de saber seu cargo, qualificação, se é efetivo ou comissionado. Bom dia. Quero primeiramente saudar a todos aqui da mesa, os presentes. Posso tirar a marca? Licença. Meu nome é Sidney Cavalcante da Costa. Eu sou fiscal do meio ambiente efetivo do município da Serra há quase 13 anos e estou desde o dia 18 de janeiro como diretor do Departamento de Fiscalização Ambiental da Serra. E estou aqui disposto a poder responder as perguntas dos presentes da Comissão Especial de Inquérito. E, preliminarmente, eu gostaria de dizer que eu não tenho todas as respostas que foram solicitadas no documento. Já visto que chegou o e-mail para mim ontem, e o processo solicitando minha presença chegou ontem aqui. Mas eu tenho algumas informações importantes, principalmente a respeito do ano 2021. Então, como eu estou aqui no cargo desde 18 de janeiro, relativo a 2021, eu tenho as informações aqui muito mais detalhadas. Em relativo a 2020 para trás, eu até gostaria de solicitar um prazo maior para responder detalhadamente as questões que aqui foram apresentadas. Tá ok. Há quanto... Relator, como o nosso testemunha pede um prazo maior em relação
né, aos prazos anteriores, aos anos anteriores. Então, nós vamos julgar, né? Elcimara concorda com... Eu só quero me certificar do prazo que ele está pedindo. O senhor está pedindo o prazo dos anos de 2014 a 2020. É isso? Então, assim, ele está pedindo prazo... Isso. Quanto tempo que o senhor está precisando? 20 dias. Então, ele coloca isso, presidente, relator, de 2014 a 2020, ele solicita prazo de 20 dias para que a gente consiga obter as respostas que solicitamos. Tá, só pedir a testemunha para poder falar tudo no microfone, tá? E aí a gente vai submeter assim, a votação à questão do prazo. Presidente, então vou repetir minha pergunta, tá bom? Ao taquígrafo aí, para poder estar lavrando na ata. O senhor está precisando de prazos do ano de 2014 a 2020 para responder às solicitações que fizemos, os relatórios, as informações, é isso? Isso aí, eu pedi o prazo de 20 dias para poder responder relativo até o ano 2020. 2021 eu estou disponível para poder responder as perguntas que foram solicitadas. Tá bom. Então, bom. A gente submete à apreciação do colegiado a questão do prazo. Né? Como vota a primeira secretária? Sou favorável ao prazo. Como vota o nosso relator? Favorável. Tá, ok. Então, o prazo é aprovado pela comissão especial para que seja apresentada detalhadamente as demais perguntas que foram solicitadas. Pode continuar, relator. Senhor Sidney, quanto tempo o senhor tem de atuação na fiscalização da Serra? 12 anos e 9 meses. Qual a atribuição do cargo fiscal ambiental segundo o Código Municipal de Meio Ambiente? A atribuição do cargo é extensa, mas praticamente fiscalizar todas as questões que envolvem o meio ambiente no município da Serra, e inclusive saneamento, questões que envolvem contaminação dos córregos, rios, lagos. Então, o senhor é um dos responsáveis por fiscalizar a Serra Ambiental Cesana. Sim, como todas as empresas do município são fiscalizadas pela fiscalização ambiental. Okay. Quantas denúncias são recebidas por dia, por mês e por ano sobre saneamento? Posso afirmar que de janeiro até agosto nós recebemos mais de 100 denúncias relativo a vazamento de esgoto. Agora, precisaria fazer uma média aritmética dos 8 meses, aí dá em torno de 12 denúncias por mês. Há pontos recorrentes? Sim, com certeza. Há pontos que ocorrem mais do que uma vez. Quais são os? No caso, esse ano, posso afirmar, relativo a Cidade Oriental, Praia de Carapebus, que houveram recorrências ali de denúncia. Entendi. Mais de uma denúncia a cada bairro? Sim. Quais os artigos da Lei 2199/99 são mais utilizados nas atuações sobre saneamento? Os artigos mais utilizados, o mais utilizado é o artigo 265, que diz respeito a alterar o aspecto do local especialmente protegido por lei. Estão sendo aplicados os agravantes e atenuantes? Sim, segundo o artigo 326 do Código do Meio Ambiente, é preciso toda autuação ser avaliada a questão de atenuante, agravante, bem como essas autuações também da Ambiental Serra e Cesam. Quais são? Eu teria que abrir o código e ler aqui, mas, na verdade, a princípio, podemos afirmar relativo à cooperação, colaboração do infrator em relação ao atendimento daquela própria denúncia, isso aí entra como atenuante. E como agravante, especialmente, entra a parte da reincidência, a parte da quantidade de volume que é ali despejado, também, como que aquele problema interfere no meio ambiente.
Qual o procedimento após a denúncia? Após o recebimento da denúncia, é encaminhado para uma equipe de plantão. Sempre temos disponível uma equipe de plantão, ela vai até o local e verifica a procedência ou não da denúncia. Quando há realmente a constatação do fato, é realizada ali alguma orientação ou notificação, algumas vezes embargo e também a multa. A CESAM é informada sobre a denúncia e os procedimentos a serem tomados? Pode repetir a pergunta? A CESAM é informada sobre a denúncia e os procedimentos a serem tomados? Com certeza, porque uma vez que há o extravasamento do esgoto, é informado... Você fala mais alto um pouquinho, por favor. É porque eu estou tentando olhar para aí. Uma vez que é constatado o fato, é informado para poder fazer a correção do problema, mas, ao mesmo tempo, é feito a lavratura de documentos, de notificações ou multa, e então a empresa é informada, mas em alguns momentos quem é informado é a concessionária ambiental Serra. Então, nem sempre é a CESAM que é informada diretamente. Muitas vezes é informado diretamente a Ambiental Serra. E aí, naturalmente, que chega a CESAM a informação através da concessionária. Após a fiscalização, em quanto tempo é aberto o processo? Após a ação fiscal, o fiscal ele tem um prazo de até 30 dias para poder lavrar uma multa. O processo, na legislação, não tem um prazo específico para poder ser aberto, mas, naturalmente, tem que ser aberto dentro de um prazo que possibilite o envio para a Junta de Avaliação de Recursos. Porque, mesmo tendo ou não o recurso, o processo é encaminhado para julgamento. Mas a legislação não determina um prazo que a gente tem que enviar esse processo para abertura ou para julgamento. Todavia, é de praxe abrir imediatamente. Na mesma semana que é feita a autuação, já é elaborado o relatório e é encaminhado para a abertura do processo. Alguns processos demoram um pouco mais, porque demanda mais detalhes em relação ao relatório. Então, relatórios que são mais difíceis de fazer, então implica, às vezes, em outra vistoria para confirmar os fatos, e demora um pouquinho mais esse relatório para, então, abrir o processo. Quais os critérios para abertura ou não do processo? Quais os critérios? Para poder abrir o processo, tem que ter o auto de infração, a notificação, o embargo, que é o documento fiscal, e o relatório. Como é feita a constatação da infração? Em que sentido? Não entendi a pergunta, desculpa. Como é feita a constatação da infração? Através da vistoria dos fiscais. O fiscal vai lá ao local e confirma o fato. Os elementos são utilizados para a comprovação dos fatos? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Os elementos são utilizados para a comprovação dos fatos? Quais elementos? Os elementos que são encontrados na fiscalização. Geralmente é feito um relatório fotográfico da situação. Em alguns casos, é solicitado um relatório técnico de outro grupo, que é o Departamento de Recursos Naturais, para poder fazer vistoria do material. Nós, na fiscalização ambiental, não temos aparato para poder fazer análise química, por exemplo. Não sei se foi nesse sentido a pergunta, vereador. Quando a gente fala também da questão dos elementos, senhor Cid, nós estamos referindo, por exemplo, a utilização de corante e outros itens, né, que são usados para constatação. Então,
são feitos, para além da análise, existem outros itens, outros elementos? Em algumas vistorias são usados esses corantes. Em algumas vistorias são usados corantes porque é necessário. Em outras vistorias não há necessidade de usar o corante, porque é factual ali que está havendo o problema. Então, em alguns casos, são usados como necessidade de comprovação. Em outros, não há necessidade porque não precisa comprovar a origem. Relator, o senhor me permite? Senhor Sidney, o senhor está dizendo que quando chega ao local da infração e o fiscal ele observa a necessidade de se utilizar de alguns instrumentos, ele se utiliza, no caso, por exemplo, o corante. Perfeitamente. A coleta, quando vocês fazem a coleta, vocês encaminham para uma análise para constatar se houve ou não, se está ocorrendo ou não infração? Porque, assim, vai lá com corante, então, é isso que a gente quer saber detalhadamente, o que vocês, enquanto fiscalização, quando chegam no local, não é isso, senhor presidente? Quando chega ao local e constata que há uma infração, e aí, nesse caso, se precisar de utilizar o corante, utiliza, e o material recolhido, o que vocês fazem com ele para realmente constatar se, de fato, está ocorrendo um crime ambiental, uma infração ou não? Ok. Em relação à análise do material, quando é necessário fazer análise química, nós, fiscalização ambiental, não fazemos. Nós solicitamos ao outro departamento da Secretaria do Meio Ambiente, que é o Recursos Naturais, para poder fazer essa apuração para nós. Claro, eles têm técnicos que possam afirmar isto, ou podem contratar empresa para isto. Nós, na fiscalização ambiental, não temos um contrato com a empresa para poder fazer essa análise química, e nós também não temos esse procedimento de pegar o material para fazer análise química. Tá? Quando é necessário, a gente solicita de outro departamento fazer essa afirmativa. Vocês têm essa empresa contratada para fazer essa análise? O município tem, dispõe? Eu posso afirmar que neste ano teve um contrato aí com a empresa para poder fazer análise química. Não posso informar se está vigente ainda. Foram feitas algumas análises em estação de tratamento de esgoto, alguns córregos foram feitas análises neste ano 2021, mas não posso informar se está vigente. Tá? Então, e quem estava fazendo gestão desse contrato é esse departamento que eu estou informando, que é o Departamento de Recursos Naturais. A fiscalização ambiental não faz a gestão desse contrato com essa empresa. Então, o executivo já foi solicitado já a contratação dessa empresa. Eu não posso informar isto, não consigo informar isto. Tá, você... Quais outros materiais a fiscalização não dispõe para efetuar as ações? Não, fora a questão da análise química, o que é necessário para fazer essas fiscalizações a gente consegue fazer. E, inclusive, em alguns momentos a gente chama a Secretaria de Serviços para poder estar junto conosco, porque eles têm material para poder escavar, para poder verificar tubulações, principalmente quando há questão de ligações cruzadas entre a rede pluvial e a rede de esgoto. Então, quem muitas vezes é solicitado e também solicita a fiscalização é a Secretaria de Serviços, que faz essa gestão da rede pluvial. Então, muitas vezes eles solicitam a gente, nós solicitamos eles também. Costuma muito ter essa briga entre a Serra Ambiental e a Prefeitura nessa questão. Uns falam que é rede fluvial, outros falam que é esgoto. Costuma muito ter na cidade isso? Geralmente, isso aí vai tudo dentro do processo de defesa. Então, no primeiro momento, quando da fiscalização ambiental, nós não entramos nesse debate. A gente faz a autuação, a notificação, a orientação. Algumas questões que nós demandamos são resolvidas também, sem chegar a ser feita a autuação. E não entramos nesse debate, em termos de fiscalização ambiental. Quando
quando há autuação e na defesa, às vezes, acontece de aparecer essa informação. Mas, quando vem na defesa, já não é na nossa alçada em relação à fiscalização ambiental. Quem vai julgar é a Junta de Avaliação de Recursos, a JAR, ou o CONDEMAS, eles que fazem essa apuração relativa a essas informações que o senhor está falando. Obrigado. Quantos fiscais exercem a função hoje, senhor Sidney, no município? Fiscais hoje lotados na Secretaria de Meio Ambiente são 25, mais o diretor, que também é fiscal. E, na sua opinião, o quadro de fiscais é suficiente para atender a demanda de toda a cidade, 530 mil habitantes? É o quadro de fiscais ambientais, no caso. Isso. Eu posso informar ao vereador que, na verdade, toda a fiscalização, não somente o meio ambiente, mas toda a fiscalização está defasada. Existe alguns que se aposentaram, alguns que faleceram. No caso da fiscalização ambiental, precisamos aumentar o quadro, mas estamos aguardando a confirmação do concurso público, que está previsto já entrar mais 6 fiscais. Tem data para esse concurso público já? Eu não posso informar, isso aí já é da alçada do prefeito. Tá bom. Vocês recebem denúncias sobre recapeamento de asfalto? Sobre recapeamento de asfalto? Sim. Em deficiência, por exemplo? Sim. Serviço Não. feito pela Ambiental, Serra? Não, nós não recebemos essas denúncias. Vocês não recebem? Não. Quem faz essa fiscalização já é outra secretaria. É relativo a esse tipo de serviço. Qual a secretaria que faz essa fiscalização? Eu não tenho certeza se é Secretaria de Serviços ou de Obras, mas eu acredito que é de Serviços. Tá bom, senhor Sidney, obrigado. E eu me sinto contemplado, presidente. Questão de ordem, presidente. Concedo. Sidney, bom dia. Bom dia, vereador. Vereador Wellington Alemão. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui dessa Casa de Leis e participo do Conselho de Meio Ambiente. Pergunta que eu venho fazer, participei na gestão de 2018 a 2020 do CONDEMAS e estou lá. Hoje eu vejo que a fiscalização de meio ambiente, vejo que uns 60% dos chamados de vocês são sobre denúncias da CESAM e Serra Ambiental de extravasamento de esgoto. E não sei se procede minha informação, essa pergunta que eu estou te fazendo. A quantidade, você está falando, vereador? Não, igual hoje vocês recebem denúncia de extravasamento, de esgoto, de água nas vias e nos bairros. Hoje eu vejo que mais de 60% das notificações das fiscalizações ambientais são referentes a CESAM e Serra Ambiental sobre isso, desassoreando nos córregos, nos rios. Não estou perguntando a quantidade, mas pelo que eu acompanho. Entendi. Igual na reunião do Conselho de Meio Ambiente passada, mais de 80% da pauta era sobre multas da Serra Ambiental. Então, tipo assim, tem que ter tomado uma direção, e eu acho que é devido a isso que aí nessa mesa tem o Anderson, que foi líder comunitário, o Fred, que foi líder comunitário. Então, eu vejo que a maioria das reclamações são referentes a isso, e por isso que essa Casa de Lei está apurando isso. Posso falar, presidente? Pode. A pergunta do vereador é pertinente. Eu demorei um pouquinho para entender, desculpa, tá, vereador? Para responder assim, a gente tem que tentar entender, né? Eu entendi o seguinte: pelo que o vereador falou, ele está se referindo aos autos em julgamento no CONDEMAS. Então, os autos que estão hoje no CONDEMAS, realmente, a maior parte que está hoje em julgamento
refere-se a autos da Ambiental Serra Cezan. Perfeitamente, vereador, está correto. Os que estão em julgamento não condemas. Contudo, vereador, importa refrisar o que eu falei aqui agora há pouco, que nós tivemos pouco mais de 100 denúncias de extravasamento de esgoto neste ano, de vazamento de esgoto. E dessas pouco mais de 100 denúncias, nós realizamos 30 autos de multa esse ano para a Ambiental Serra Cezan. Contudo, as denúncias que nós atendemos não são a maior parte da Ambiental Serra Cezan, ou do esgoto. Porque nós já estamos com mais de quase 3.500 denúncias atendidas este ano, no total, e sendo que 100 e poucas que foi de vazamento de esgoto. É que temos a parte da poluição sonora que pertence a nós também, que corresponde a metade das nossas denúncias, a poluição sonora. Temos denúncias aí também constantes de animais silvestres para poder recolher. Já estão aí em torno de 200 animais silvestres já recolhidos esse ano. Já estamos aí com mais de 150 denúncias já de maus tratos a animais, animal que está sem alimentação, animal que está sem água, cavalo abandonado. Temos aí muitas denúncias atendidas esse ano, são mais de 3.500 denúncias já até agora, fora atendimentos de ouvidorias, Ministério Público que nós atendemos. Só o Ministério Público, vereador, esse ano nós já tivemos mais de 100 atendimentos ao MP. Tá? Sidney, só para acrescentar, dá para confirmar que a maior parte das denúncias é proveniente em relação à questão de esgoto da cidade? É isso que eu estou esclarecendo. Uhum. A maior parte das denúncias não é de vazamento de esgoto. O que acontece é que o vazamento de esgoto, dentro das demandas que são enviadas, grande parte é constatada e gera a multa. Tá? E chega ao Condemas, porque muitas das multas, vereador, que nós realizamos, não chega ao Condemas. Muitas multas que não sejam desse nível aqui, e desses valores que são mais altos, a pessoa já paga imediatamente, obtendo desconto, porque quando a pessoa não faz o recurso, ele obtém um desconto de 30% no pagamento da multa. Quando ele faz o recurso e é mantido na junta, muitas vezes, pelo valor menor da multa, a pessoa não quer recorrer. Então, muitas multas não chegam ao Condemas. E hoje, vereador, se a maior parte das multas que chegam ao Condemas é da Ambiental Serra Cezan, eu posso dizer que é por causa do valor também, que é alto. E posso informar também que a maior parte das multas que são mantidas pelo Condemas hoje, em relação ao esgoto, estão sendo judicializadas pela Ambiental Serra e pela Cezan. Então, esse ano já foram judicializados, praticamente todos que foram mantidos pelo Condemas este ano foram judicializados. Então, essa informação é importante aí dentro do que o senhor falou. Mas boa parte das demandas que a gente recebe gera notificação, gera embargo, gera apreensão, gera demolições. Temos vários outros trabalhos feitos pela fiscalização ambiental, que é importante a Câmara saber que a gente tem feito. Muito trabalho que a gente faz também orientando, principalmente aquele cidadão mais simples, aquele cidadão que tem menos conhecimento, é feita muita orientação ali, para que ele possa se ajustar, para que ele possa se consertar. Então, quando chega a parte da multa, é porque não teve mais jeito mesmo. No caso do esgoto, mais de 100 denúncias, não foram 100 multas, foram 30 multas. Então, também não há esse ímpeto em multar também. Muitas vezes nós informamos a empresa, é feito logo um acerto, é feito logo um ajuste, para poder não entender que é só a intenção de multar. Contemplada, porque, pelo que eu entendo, a empresa tem 24 horas para estar solucionando o problema, 48 horas, por causa da denúncia também. E uma outra pergunta, presidente, só para mais informações para apuração, foi o que o relator Fred fez. Eu vejo que está acontecendo aqui numa comunidade vizinha, no bairro Jardim Guanabara, Jardim Guanabara, residencial Centro da Serra, que divide ali, que foram feita a drenagem de pavimentação
o ano passado, e hoje a empresa está lá cortando o asfalto para ligar a rede de esgoto. E a gente vê que onde eles passam, vejo que não é da sua secretaria, onde eles passam e cortam o asfalto, acabou com o asfalto. Então, para ver e apurar, igual a CPI está fazendo, apurar isso para não se acontecer. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fique à vontade. Senhor Cisne, vamos lá. A partir do que o colega também, o Wellington, colocou, e aí também, no decorrer das perguntas do relator, o senhor respondeu que foram 100 denúncias e 30 multas. Então, 100 denúncias, só me ater o que o senhor falou, 100 denúncias e 30 multas. Então, nós tivemos aí 70 denúncias que provavelmente não foram verificadas, não foram constatadas. O que aconteceu aí, de 100 para 30? 100 denúncias e 30 multas. O que houve com restantes, o senhor pode estar falando. Outra coisa, extravamento de esgoto. É comum acontecer isso nos mesmos pontos? Serem recorrentes extravasamentos nos mesmos pontos? Outra coisa também, a CESAM ou a Serra Ambiental, ela já realizou algum tipo de recuperação de corpo hídrico, uma vez constatando que esse corpo hídrico ele foi afetado por conta de efluentes, por conta exatamente da falta de tratamento da CESAM, da Serra Ambiental. Eu sei que o senhor falou assim que aplicam multas, mas as multas às vezes elas vão para o campo da judicialização, mas eu quero saber, para além disso, recuperação, que a CESAM, entendeu, senhor presidente, relator? Que a CESAM e a Serra Ambiental, se o município tem isso, a CESAM e a Serra Ambiental já recuperou algum corpo hídrico que já foi afetado pelas questões da falta de tratamento de esgoto, e em relação também a essas multas, por exemplo, 100 multas, 100 denúncias e 30 multas. O que aconteceu com as outras 70, por exemplo? Vou tentar aqui repetir duas informações que eu trouxe. Primeiramente, em relação à quantidade de denúncia e a quantidade de atuações, eu afirmei que parte dessas denúncias não foram constatadas, porque provavelmente a empresa chegou antes lá para fazer o acerto. Então, houve muitos casos desse aí que a fiscalização chegou lá e o problema já estava resolvido. Teve caso até de a fiscalização chegar lá, o problema já está sendo resolvido naquele momento da fiscalização. Então, já teve essas informações. E teve casos em que a Ambiental Serra já estava pronta para poder resolver o problema naquela hora ali. Então, a maior parte dessas que não foi feita multa foi por esses motivos. E tem uma pequena parcela de situações em que estão ainda em andamento. Tem, vamos dizer assim, 10 demandas que ainda estão em andamento. O fiscal já retornou, está ainda apurando melhor a situação para ver o que vai ser feito. Então, mas a maior parte dessas demandas realmente não foi constatada ou a empresa estava resolvendo o problema naquele momento ali em que a fiscalização estava no local. Então, não era justo, no entendimento ali, fazer a autuação, sendo que estava sendo resolvido o problema. Tá? Então, esse entendimento da fiscalização. Presidente. E quanto à recuperação de corpo hídrico, considerando extravasamento de esgoto, atingindo o corpo hídrico? Então, enquanto recuperação, eu não tenho essa informação hoje. O que eu posso afirmar é que existe um esforço, tanto na Secretaria de Meio Ambiente, como a concessionária a Ambiental Serra e CESAM, de melhorar a questão das estações de tratamento de esgoto. Então, existe um cronograma de obras para poder modificar as estações de tratamento de esgoto. Então, existe um projeto aí já em andamento para poder modificar essas estações de tratamento de esgoto. E existem também alguns estudos aí feitos para poder apontar algumas formas de melhoria do corpo hídrico.
por parte, eu sei, que da CESAM, mas nós não temos maiores informações sobre isso. Ok? Eu creio que nesse caso aí, quem pode dar melhor informação é o Departamento de Recursos Naturais, relativo à recuperação do corpo hídrico, e também a própria Ambiental Serra e CESAM. Quando o senhor fala da questão que existe aí um esforço tanto do meio ambiente em relação também das empresas, na questão do cumprimento no melhoramento de algumas EDs. Nós tivemos ciência em relação a um relatório do Tribunal de Contas, né? Uma auditoria do Tribunal de Contas, em que fala que grande parte desse cronograma não está sendo cumprido. Por exemplo, os 6 primeiros anos em que a concessionária assumiu a PPP na Serra, deveria ter sido investido no melhoramento das EDs, principalmente. O senhor tem algum conhecimento em relação a isso, nessa questão de prazo, cronograma? A fiscalização ela fica isenta do conhecimento desse cronograma? Não, presidente, essa informação que eu trouxe aqui é relativo à forma que a Secretaria de Meio Ambiente tem cobrado a CESAM em relação a esse cronograma. Ok? É esse esforço que nós temos feito enquanto Secretaria de Meio Ambiente. Ok? E, recentemente, a CESAM e Ambiental Serra apresentou ao secretário, eu estava junto nessa reunião, que estão já para dar andamento essas melhorias das EDs. Então, estão para dar andamento, estão cumprindo o prazo? Você sabe dizer isso? Se estão cumprindo o prazo ou não estão cumprindo? Eu não posso informar Entendi. isso agora, então, ok? Então está ok. Presidente, dá uma sugestão aqui. Em cima do que o nosso nobre vereador Wellington Alemão falou, eu dou uma sugestão de convocarmos aqui o responsável pela fiscalização do recapeamento asfáltico da cidade, né? Porque andamos aí na cidade e vê que onde a CESAM passa é terra arrasada, onde a serra é arrebentada. Deixa aqui a minha sugestão de convocarmos o responsável pela fiscalização da rede asfáltica aqui da nossa cidade. Senhor presidente, só assim fazendo uma constatação aqui, que foi muito sério que ouvimos quando fala que não há comprovação ainda de recuperação de corpo hídrico, considerando que a gente tem visto isso aí em filmagens, em denúncias aqui mesmo trazidas por esta Câmara, de diversos corpos hídricos aí atingidos por efluentes. Então, assim, acho que a CPI, de fato, o senhor Sidney traz aqui que é importante nós chamarmos o Departamento de Recursos Naturais para que a gente possa ouvir com relação a essa recuperação de corpos hídricos, né? Considerando a Serra um município com muitos corpos hídricos, com muitas lagoas, rios, córregos, isso é muito sério, considerando extravasamento de esgoto, considerando essas questões que a gente tem visto que têm sido recorrentes. Então, assim, é gravíssimo isso, quando o senhor Sidney fala que não há informação de que a Serra Ambiental ou a CESAM esteja fazendo essa recuperação. Tá bom? Então, deixar aqui a nossa fala, dizendo que a gente solicita também esta convocação para que a gente saiba se está ocorrendo ou não essa recuperação. Okay. Presidente. Palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente, a secretária e o relator, cumprimentar a Sidney e o Procuradoria. Cumprimentar meu amigo aqui, o Wellington Alemão, e a todos que estão aqui presentes, os servidores da casa. Queria fazer 3 perguntas, o Sidney. Se o senhor tem informação dessas notificações que hoje a Ambiental Serra tem, notificações não, essas multas, qual o valor que está gerando, qual o valor hoje dessas multas? Se foi falado, é porque eu estava na reunião ali, qual os valores hoje que a Ambiental Serra tem hoje no município, e se essas multas estão acontecendo por falta de estruturais, porque nós vemos que nós temos vários problemas no município e é decorrente
está vazando, os esgotos vazando na rua, é toda hora reclamação. Então, eu queria saber se isso é falta de estrutura e também, se é falta de estrutura, e o que o município está fazendo, a secretaria, a prefeitura está fazendo, a cobrança dessa estrutura, do atraso dessas obras que tinha que fazer as ETs. Por sinal, estão fazendo agora um investimento aí correndo depois que a CPI foi instaurada. Então, eu queria saber qual o procedimento que a prefeitura está tomando quanto a esses atrasos das obras e por que não está sendo cobrado com mais firmeza para que isso seja cumprido, porque a taxa, eles não deixam de atrasar um dia. Quando você pega um morador, uma pessoa simples, se atrasa o PTU, negativo o nome, e eles têm milhões de dívida, aí eles recorrem, fica a vida inteira, não paga, e depois vai para um conselho decidir se paga a multa ou se não paga. Então, eu creio que está tudo errado, eu creio que a prefeitura tem que jogar mais pesado, eu acredito que seja a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu gostaria de saber o que a prefeitura está tomando, quais decisões está tomando quanto a essa empresa, que eu penso, pelo que pouco que nós conhecemos isso, eles estão jogando as redes de esgoto nos nossos mananciais e em áreas públicas, em áreas verdes, acabando com a cidade. Sem contar com o que o vereador Wellington falou, que onde eles passam, eles acabam com o bairro, eles acabam com o asfaltamento, então eles não têm respeito pela serra. Então, eu gostaria de saber isso aí do senhor, qual é a decisão que a prefeitura vai tomar com essa empresa, que eu penso que essa empresa tem que sair da serra urgentemente, porque a única coisa que eles estão fazendo aqui é tomando dinheiro da população, mais nada, só estão pensando em enricar e acabar com a cidade. Posso? Pode, querido. Vereador, como eu falei aqui, relativamente às multas e valores, eu posso informar aqui, como já falei antes, que este ano nós lavramos 30 multas. Eu entreguei ao presidente aqui uma cópia desse documento aqui, que é um relatório das multas da Ambiental Serra da Cesan, somadas até julho, deu 3.040.442 reais, até julho de 2021. Só esse ano, né? Então, eu assumi o cargo de diretor no dia 18 de janeiro. Essas multas foram lavradas a partir do dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro até 18 de julho, R$ 3.040.442 reais. Relativo aos anos anteriores, eu pedi mais prazo, inclusive. Sidney, só para enfatizar, esses mais de 3 milhões de aplicados é para Ambiental Serra e Cesan? Como que é essa distinção? Está somado aqui 19 multas para Ambiental Serra e 11 multas para Cesan. Está aqui. Ou seja, Somados. Essa soma dá mais de 3 milhões só em relação à questão do saneamento. Isso, só esse ano. Tá? Foi lavrado, o vereador Rodrigo, este ano, 3.040.000 em multa. Para Ambiental Serra e Cesan. Só uma partezinha aí, Sidney. Aí, eu só queria informar aqui que eu tenho algumas informações de valores pagos, não de autos lavrados, dos anos anteriores, que eu entreguei também para o presidente. Eu posso informar também uma informação importante, que no ano 2019, só de autos recebidos, pagos, a prefeitura arrecadou R$ 1.620.000 só de multas pagas da Cesan da Ambiental Serra. Então, foi um valor razoável, pago, efetivamente pago, no ano 2019.
Sim. Ok. Eu gostaria também, dentro desses valores, que chegasse para nós a informação do que foi que eles receberam de multa, acredito foi em 2012, né, o começo dessa concessão? 2014. 14. De 14 para cá, o que foi pago, o que não foi pago, o que foi judicializado, eu gostaria de saber disso aí também, tá? E porque se 2019 ele pagou 1.600.000, nós estamos até julho, já tem mais de 3 milhões. Então, assim, eu tenho certeza, se tivesse que ter estrutura, teria que ter estrutura, mais estrutura esse ano, não ano passado. Então, tem uma coisa errada nisso aí, eu gostaria de saber, tá? Detalhes do que foi recebido de multa e o que foi pago. E o que foi também, dentro dos conselhos, abaixado, né, o valor por algum motivo, ou tirado a multa, eu gostaria de saber. Ok? E também eu gostaria também de saber sobre as outras duas perguntas que eu fiz para o senhor. Posso responder? Bom, relativo aos valores, vereador Rodrigo, como eu falei agora há pouco, algumas informações eu preciso de um pouco mais de prazo, como já foi aprovado aqui, para poder informar, né, aos nobres vereadores. Eu tenho aqui uma informação aqui, básica aqui, em termos de valores de autos relativo a 2015 a 2020, que eu apresentei para o vereador aqui, Anderson, presidente. Então, em 2015 foram lavrados 10 autos, R$ 448.194,77. Em 2016 foram lavrados 9 autos, totalizando R$ 375.007. Em 2017 foram lavrados 15 autos, R$ 1.270.027. 2018 foram lavrados 26 autos, um total de R$ 2.846.775,99. E em 2019 foram lavrados 24 autos, totalizando R$ 3.215.530. E em 2020 foram lavados 20 autos, totalizando R$ 4.384.986,14. Então, tem essa informação aqui para trazer para os vereadores. Agora, relativamente a cancelamento, realmente, temos aqui, uma outra informação aqui nessa folha que eu apresentei para o vereador Anderson, tá? Ele tem uma cópia ali, temos ativos, 46, para trás aí, 46 autos de multa, no valor de R$ 3.375.444,90, cancelados aí pelo Condemos, com certeza, 26 multas, no total de R$ 2.147.030. E suspensos 32 multas, no total de R$ 7.018.036. Esses suspensos aqui é porque estão em julgamento na Justiça. Então, tem o que a gente pode informar aqui, que grande parte dos autos de infração da Cesan e da Metal Serra estão ajuizados, estão na Justiça. Grande parte estão ajuizados e a maioria também foram canceladas. Se a gente observar aqui em relação ao número de ativos, são 46, cancelados nós temos 26. No caso, são uma maioria dos autos, isso dentro do Condemas, né? Aqui, Ambiental Serra, no número aqui embaixo, 26, cancelado. Pode dizer não dá a maioria não. Mais de 50%, né, presidente?
Isso você aí. tem 46 ativos e 26 cancelados. Então, E você ativo tem dá 32 suspensos, que estão ajuizados. Você tem cancelado no Condemas mais de 50%. Ou seja, é uma operação que é muito rentável para a empresa. A gente judicializa, né? E tem lá o processo judicializado, caminha na lentidão que a gente sabe. A gente tem mais de 50% dos autos cancelados dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E agora nós temos os outros que estão aí ativos, ainda à guarda de um julgamento. Ou seja, é uma operação financeira muito boa para Ambiental Serra e para a Cesam, no município da Serra. Presidente, vou fazer uma pergunta. Senhor Sidney, Sim, senhor. pertinente às fiscalizações, como eles podem afirmar que as multas são realmente eficientes, tendo em vista que a fiscalização é feita apenas visualmente, pois o senhor já informou que não tem como fazer essa análise química. Essas fiscalizações não têm pouca eficiência? Isso não seria uma deficiência que a prefeitura devia ter sanado? Não ter essas análises? Vereador, desculpa, mas assim, eu não deveria concluir a resposta para o vereador Sim, Rodrigo? sim. Pode concluir. Pode concluir. Porque o vereador Rodrigo fez uma pergunta Não, tá. anterior. Desculpa, que aí... Vereador Rodrigo. Posso responder? Pode concluir. Eu que te peço desculpa pelo adendo que a gente fez, mas a gente precisava ressaltar essa ficou uma situação. brecha lá para ele. Pode lá. continuar. Desculpa, porque senão depois a gente ficava ineficiente na resposta. Então, a gente respondeu sobre os valores, né, vereador Rodrigo? E a outra pergunta que o senhor fez foi relativa ao que a prefeitura tem feito e tal. O senhor demonstrou sua insatisfação e tal. Então, essa outra parte aí, vereador, eu já falei, de certa maneira, aqui à mesa, que nós temos acompanhado na parte de fiscalização. Algumas questões que ele perguntou já não compete a nós fiscalização, compete a outras instâncias. Mas o que eu posso informar é que o nosso secretário de Meio Ambiente ele tem sido muito proativo em relação à cobrança, em relação a Ambiental Serra e Cesam. Ele tem sido muito proativo. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito o trabalho dela não somente a parte da fiscalização ambiental, mas cobrando a parte que envolve estruturas, que envolve uma solução efetiva para o problema, que é dentro da sua pergunta. A nossa ação enquanto fiscalização não visa resolver o problema da estrutura da empresa. A empresa sabe do problema que ela tem de estrutura, ela sabe dos problemas que ela enfrenta, e muitas vezes questionam problemas dentro da tubulação, mas a nossa parte é verificar se está havendo dano ambiental e responsabilizar quem tiver culpa naquilo ali. Então, vereador, não sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, eu creio que essa questão mais está em outra alçada que não corresponde à minha alçada. Senhor presidente. Como está, presidente? Ok. Senhor Sidney, eu sei que, às vezes, muitas perguntas, o senhor talvez não possa não ter ela no momento para a gente, mas se foi chamado pela presidência e pela equipe da CPI, então nós temos que fazer ao senhor, né? Certo. Eu penso, presidente, que 46 multas, como foi falado, 26 foi cancelada pelo Condemas. Eu acredito que deve ter alguma coisa errada nisso. Tem que ser investigado. A fiscalização está fazendo o trabalho. Uma parte, vereador. Pois não. Eu quero, como membro aqui da CPI, concordar com o vereador e falar que e solicitar essa CPI para que a gente convoque os conselheiros, convoque o Condemas, para que a gente possa saber em relação a essas multas, que é muito sério o que o vereador Rodrigo propõe. Parabéns, inclusive, viu, vereador Rodrigo, porque se coloca nessa condição. É muito sério, porque fica rentável mesmo, porque multa, aí a fiscalização fez o papel dela. Foi lá e multou. Eu fiz meu papel. Enquanto município, eu estou dizendo que eu fiz meu papel. E aí, quando chega no conselho, essas multas são
canceladas. Então, a gente precisa, de fato, concordo plenamente com o vereador, nós temos que convocar o Condenas para resolver essas questões de multa. Obrigada, vereador. Vereadora. E, assim, eu quero novamente parabenizar a fiscalização, que tem feito o trabalho perfeito. Quanto ao cancelamento, eu sei que vocês não têm esse acesso, mas também sei que a grande maioria são funcionários da prefeitura, que são o conselho. Tem algumas pessoas que são da comunidade e tal, mas a maioria são da prefeitura. Então, eu acredito que tem que convocar, presidente, também a secretaria, quem são todos os membros envolvidos, porque é muito sério isso. Uma empresa que vem fazendo terra arrasada na nossa cidade, com a taxa de 80%, que isso é um roubo, está roubando a população, e a população não pode fazer nada, e nós, como vereadores, não temos esse poder de abaixar a taxa, mas cobrar essa empresa nós temos que cobrar, e eu penso que essa empresa tem que sair urgentemente da nossa cidade, porque eles não têm compromisso com a cidade. Quer que eu refaça a pergunta? Pertinente às fiscalizações, como eles podem afirmar que as multas aplicadas são realmente eficientes, tendo em vista que é feita apenas visualmente, pois o senhor informou que não tem como fazer análise química, fazer 3 em 1, tá? Essa fiscalização não tem pouca eficiência? Isso não seria uma deficiência que a prefeitura devia ter sanado, não ter essas análises? Só antes do fiscal responder, só para a gente poder manter a questão da objetividade em relação ao tempo também. Então, tanto nós, né, que estamos indagando, quanto o Sidney, eu vou pedir a questão da objetividade para a gente limitar também a questão do tempo que nós temos aqui para a condução dos trabalhos. Bom, respondendo à pergunta do vereador Fred, na verdade, eu pergunto sobre a eficiência da fiscalização, uma vez que você não tem como fazer análise química. Essa é a sua pergunta. Isso. O que acontece, vereador? Cada um, você perguntou logo no início sobre a atribuição de cada um. Dentro da atribuição do fiscal, compete a ele adotar as medidas cabíveis naquilo que ele verificar. Então, na verdade, hoje temos mais recursos, mas o fiscal, visualmente e através de relatório fotográfico, ele tem o poder de polícia administrativa de afirmar aquilo que ele está vendo. Ok? Em relação à análise, quando é preciso, ele solicita para verificar algo a mais, ele solicita outro órgão, porque realmente essa parte não compete ao fiscal, mas visualmente, a maior parte das infrações, o fiscal ele verifica realmente visualmente. É por isso que existe o fiscal, porque é uma pessoa com a fé pública de estar lá naquele local e verificar o fato. E o fiscal, no nosso caso, no nosso tempo, a gente tem usado de relatórios fotográficos, de filmagens, que vão comprovando aquilo que ele está afirmando no relatório, para validar, para confirmar a autuação. Sidney, em cima da indagação que o Fred fez, em relação da questão da análise química, né, da eficiência, o senhor fala que o fiscal tem autonomia, tendo em vista a questão visual, né, para poder autuar. Perfeitamente. Então, ele pode fazer. Por que no caso do que foi feito lá no córrego, que está atrás da estação de tratamento de Manguinhos, onde nós encontramos ali a CPI, né? Nós fomos lá, nós encontramos ali uma espuma extensa cobrindo todo o corpo hídrico, né? Ou seja, nós temos ali um processo que podemos, né, sugerir que ali existe uma questão da falta da oxigenação para os peixes, né, tendo em vista que toda aquela espuma estava coberta do corpo hídrico. Por que nesse caso, então, nós temos a imagem ali, né, nós temos a espuma em grande quantidade, eu e o Fred estivemos lá. Por que nesse caso, então, os fiscais, né, ou os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, a gente não teve
uma autuação em cima disso. Nós temos um processo que ainda não está concluído. Aí é uma questão visual. Aí eu queria que o senhor me respondesse, porque o senhor coloca que a questão visual conta para a atuação do fiscal. Nesse caso, nós temos ali, e o Código de Meio Ambiente, ele é claro quanto a materiais flutuantes em cima do corpo hídrico. Uma parte, vereador. Só pode responder para mim, por gentileza? Não, em cima disso aí, inclusive o fiscal que foi com a gente não teve nenhuma autonomia de entrar na ET, né? De fiscalizar. Teve que esperar eles mandar vir alguém da empresa, né, antes? Elcimara. Veio alguém de fora para depois eles maquiar, para depois o fiscal poder analisar visualmente, como você falou. Ok. Responder, então, aos vereadores, o que acontece? Esse caso específico aí, ele entra dentro de todas as demandas que a gente recebe. O fiscal ele fica responsável de fazer a verificação e tomar as medidas cabíveis, adotar as providências. Nesse caso específico aí, inclusive recebemos um documento da Câmara, da Comissão Especial de Inquérito, pedindo o relatório. Foi encaminhado para os senhores a resposta com o relatório. Então, se em algum momento qualquer pessoa, qualquer cidadão, inclusive a comissão, verificar que alguma denúncia não foi atendido a contento, pode estar retornando, reclamando, para poder tomar as medidas que devem ser tomadas. Então, se não foi satisfatório o atendimento dessa demanda especial, essa demanda específica, estamos prontos a receber a informação. Sidney, só uma questão de objetividade. Aqui nós não estamos falando da questão da satisfação em relação ao atendimento à denúncia. Nós estamos fazendo uma constatação de um fato que o senhor coloca. O senhor coloca que o fiscal ele tem autonomia a partir do quesito visual, né, para entender e aí, em cima disso ele autuar. O senhor colocou isso. O que nós tivemos lá foi essa cena que nós estamos visualizando, onde por 2 vezes, 2 fiscais estiveram conosco, constataram essa situação, foram conosco dentro do posto de decantação, né, da estação de tratamento, e ali nós encontramos o que pode se configurar o nexo causal, né, que é a similaridade da espuma que nós encontramos no corpo hídrico, que nós encontramos no posto de decantação. Tendo em vista esses indícios, né, de nexo causal, de material flutuante no corpo hídrico, por que não há aí uma autuação? O que falta para isso? Falta o elemento que não está tendo, que é por parte da fiscalização, uma análise química? É isso que a gente quer saber. Se vocês ficam refém da análise química. Porque se ficar refém da análise química, a questão visual fica um pouco comprometida com o que o senhor está falando. Perfeitamente. No caso específico, eu falei do caso específico, porque o fiscal que vai a campo é ele que vai fazer a autuação ou não. Não é o diretor do departamento que vai autuar ou determinar que seja feita a multa. Então, nós encaminhamos a equipe para o local, como foi encaminhado, e a pessoa, o fiscal em campo, é que vai fazer a multa ou não, porque também, como eu falei, temos... Nesse caso, ele tem autonomia para ele decidir. É discricionário. Ok, então, obrigado, estamos contemplados. Lembrando que quando nós fomos lá, como você falou, não tinha material nenhum. Nós da CPI que levamos um corante para provar que realmente estava vindo ali daquela ET. E assim, eu vi, por exemplo, acho que o Anderson, a Elcimara, que ele não tinha assim, poder pelo que eu vi assim, no visual e pela demonstração, deu para ver que ele não tinha poder de multar visualmente, não. Esse foi a minha análise, eu acho que de todos aqui no dia. Presidente, posso? Fique à vontade. Sr. Sidney, dentro Sim. daquele encaminhamento que eu falei sobre as multas, eu gostaria, assim, de saber se o senhor tem, se não tem, eu gostaria de ver isso, pedir, senhor presidente, essas multas que foram feitas de 2014 para Bietal Serra, foram lavradas essas multas, quantas foram para o Condemas e quantas foram anual?
2014, 2015, quantas foram canceladas anualmente? Não quero saber todas, eu quero saber 2014, 2015, 2016, até 2021, ok? Então, eu gostaria de saber, não acredito que o senhor não deve ter isso, que é uma coisa mais específica, mas eu gostaria de saber como está sendo feito esse cancelamento de 2014 para cá pelo Condemas. Detalhado, né, vereador? Detalhados, isso aí. Presidente, só para aumentar a pergunta do Caldeira aqui, porque a pergunta dele é o seguinte, porque a cada ano muda os conselheiros, entendeu? Por isso que nós queremos saber, um exemplo, 2014 foram X multas para o Condemas, quantas caíram? 2015, a mesma coisa. Aí nós vamos saber os conselheiros que estavam em 2014, os conselheiros que estavam em 2015, 16, 17, 18, 19, entendeu? Até para saber em qual ano se caiu mais, em qual ano se caiu menos, entendeu? E se caiu, por que caiu essas multas? Então, Entendeu? assim, vereador Wellington, dentro do processo da convocação, nós teremos um momento aqui que nós faremos essas indagações que o senhor está colocando, porque nosso entendimento ela fica até mais direcionada à própria secretaria, né? Ela sai um pouco da atuação do campo fiscal, na questão do Condemas, né? É isso, Sidney? Bom, respondendo aqui ao presidente e também aos vereadores, o que acontece? Eu pedi um prazo de 20 dias para poder trazer maiores informações, como essa aí que o vereador solicitou. A gente pode até trazer informação no sentido assim, quais foram os autos, a gente pode planilhar, como tem essa planilha aqui, ó. Aqui eu tenho aqui o auto, a data do auto, para quem foi o auto, o número do auto, o valor do auto. E aí eu vou ter aqui uma outra tabela, como o senhor solicitou, se esse auto foi mantido, se ele foi alterado, qual o status desse auto, se ele foi quitado. Então, a gente vai colocar mais 3 coluninhas aqui, relativas a 2014 até 2020. O que de 2021, eu posso afirmar aos vereadores que todos esses 30 autos de 2021, todos esses estão em recurso à Junta de Avaliação de Recursos, e alguns já estão agora sendo recorridos ao Condemas, desse ano. Agora, para trás, a gente aumenta essas 3 colunas e traz a informação do status atual. Tá. Agora, o porquê que foi cancelado, aí dentro do que o vereador antes colocou, o porquê que foi cancelado, já não temos como informar, porque aí já cabe ao relatório da Junta ou do Condemas, que aí não é nossa alçada realmente. Sidney, só para poder acrescentar que para essa comissão é muito importante, o senhor trouxe aqui o dado, o senhor trouxe o auto de infração, o senhor trouxe o valor da multa, o senhor trouxe a procedência, que é CESAM e Ambiental Serra. Para essa comissão é importante também apresentar, nós não pedimos, nós estamos fazendo agora um pedido a mais, adicionado esses 20 dias que o senhor terá, a localização. Por que a localização? A localização para a gente observar se houve alguma reincidência, porque a reincidência, essa CPI também vai fazer essa análise, né? Se no ato do julgamento da multa na mesma localidade foi aplicada a questão da reincidência, que é o que está previsto na legislação, né? Ok, aí eu vou pedir agora a Elcimara para proceder com as perguntas dela, tá? E em seguida eu vou fazer as minhas perguntas. Senhor Sidney, ainda reforçando o que o colega e vereador Rodrigo Caldeira colocou em relação às multas, além do Condemas, é importante que o senhor trouxe aqui também, que é analisado pela Junta de Avaliação de Recursos, que é lá dentro da Secretaria de Meio Ambiente, não é isso? Perfeitamente. Então, nós também precisamos convocar essa Junta de Avaliação de Recursos, considerando que ela também analisa as multas, não é isso? Os recursos. Com certeza. Ela analisa os recursos. Então, além do Condemas, a gente também solicita, senhor presidente, que nos próximos oitivas nós também convoquemos a Junta para saber aí, vereador Rodrigo, as análises e o porquê dessas multas estarem caindo, né? Bom, outra coisa que me preocupa, né? Eu sei que o fiscal tem
o senhor bem colocou aqui que é um ato discricionário, ou seja, a decisão de multar, de autuar é do fiscal. Mas me preocupa muito e essa situação quando não há uma análise do que é recolhido, do material que é recolhido, porque você fica refém de uma resposta que provavelmente a empresa vai estar dando a partir das análises que ela está fazendo e mostrando. Então, a gente fica aqui do lado de cá no campo visual e do lado de lá vem a empresa com as suas análises, mas é uma outra coisa que a gente também precisa convocar a Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu vou encerrar. A fiscalização do contrato da PPP. A quem compete a fiscalização? Existe um contrato, não é isso? Que a Prefeitura fez com a CESAM e que a CESAM fez com a Serra Ambiental, não é isso? Esse é o formato do contrato. A Prefeitura faz com a CESAM e a CESAM faz com a Serra Ambiental. A Serra Ambiental ela é uma contratada da CESAM para fazer o serviço de saneamento. Quem fiscaliza esse contrato? Quem é o responsável por fiscalizar esse contrato? Prefeitura, CESAM e a CESAM fez com a Serra Ambiental. Vereadora, relativo a que foi citado da discricionalidade do fiscal, não é que o fiscal ele pode fazer o que ele bem quer, mas, na verdade, que a função do fiscal é justamente de ser aquela pessoa que está na ponta para verificar realmente, e constatar, verificar e tomar as medidas cabíveis. No caso específico ali, o que chegou à minha ciência, é que aquela situação não foi fechada, não foi finalizada ainda, e então os fiscais atenderam aquela demanda e estão aguardando algumas outras informações para poder finalizar aquela demanda. Realmente o prazo já se estendeu, né, e a gente está aguardando as providências finais ali, em relação àquele fato. Agora, nem sempre o fiscal solicita maiores informações, porque ele tem como afirmar realmente. Então, dentro do que o fiscal do meio ambiente, o auditor fiscal, ele afirma, qualquer pessoa pode vir a questionar, mas ele vai responder por aquilo que ele está afirmando naquele momento. Agora, em relação à PPP, quem fiscaliza, existe uma comissão responsável por fiscalizar essa parceria público-privada, Essa comissão é composta por servidores, e o que eu posso informar é que tem servidores da Secretaria de Serviços que estão dentro dessa comissão. Agora, da fiscalização, não tem ninguém responsável por fiscalizar essa parceria. Então, qual é o órgão? Eu sei que eu tenho informação que dentro da SESI tem servidores que trabalham nessa comissão. Senhor presidente, então, solicitar à CPI que solicite ao município a informação dessa comissão. Quem são os membros dessa comissão responsáveis por fiscalizar a PPP? Considerando que o senhor Sidney responde que a informação que não há nenhum membro da Secretaria de Meio Ambiente, não é isso? Da fiscalização ambiental, da fiscalização ambiental, participando dessa comissão. Então, nós vamos saber, gostaria que a CPI solicitasse à Secretaria de Meio Ambiente, ao Executivo, a informação desta comissão, quais são os membros desta comissão que fiscalizam o contrato da PPP. Um contrato precisa ser fiscalizado e a gente quer saber quem fiscaliza. Senhor presidente, encerrando, eu recebi aqui do senhor Valmir Mangabeira, que está aqui, assessor do vereador Rudinei, uma pergunta. O senhor me permite? Pode fazer. A pergunta do senhor Valmir Mangabeira é o seguinte: extravasamento de esgoto ocorre com maior intensidade em dias de chuvas, devido ao escoamento das calhas diretamente na caixa de esgoto residencial. O que está sendo feito pela Secretaria para resolver isso junto à comunidade? Principais causas de extravasamento de esgoto, quais são? Não é isso? É fato que
em dias de chuva acontece, porque realmente a água ela entra também na rede de esgoto e aumenta o volume ali. Isso é fato. E isso aí, quando a fiscalização é acionada, é levado em consideração, porque realmente há esse problema quando chove. Agora, em relativo a quais são as causas do extravasamento, nós entendemos que falta um esforço maior da empresa responsável pela concessão. Eu entendo que precisa que a empresa se esforce mais para evitar que haja o extravasamento. Agora, os detalhes técnicos em relação às causas do extravasamento, eu não tenho como informar realmente, que já é a empresa que ela tem que trabalhar em relação a isso. A parte? Mas eu já constatei aí, inclusive tem uma rua lá em Vila Nova de Colares, na rua Iguapé, que não é só época de chuva não, tem uma na Colares Júnior também, que é todo dia. Eles vão com o caminhão de manhã, à tarde acontece de novo. Então, tem vários lugares, pontos e da Serra, esse só um exemplo de 2 que eu conheço. Não é só em época de chuva, não. Sidney, vou iniciar minhas perguntas. Antes de mais nada, eu queria aqui ressaltar a atuação da fiscalização no município da Serra. Nós já recorremos à fiscalização por diversas vezes, em outras ocasiões, e sempre, haja vista a limitação da fiscalização no município, nós tivemos a atuação de vocês firmemente para constatar os fatos que horas estávamos ali denunciando. Então, isso é uma questão que eu gostaria de deixar em evidência, principalmente sobre a sua responsabilidade na diretoria, que a gente tem visto que, de fato, a fiscalização tem atuado. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui também, até mesmo para a gente poder incorporar essa oitiva. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma das reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMAS. E ali, enquanto se julgava um dos autos de infração que foi aplicado pela fiscalização contra a empresa Ambiental Serra, eu percebi que a defesa da empresa era enfática quanto a cobrar um prazo de 24 horas antes do fiscal atuar. Então, assim, o advogado da empresa, durante o processo da defesa, ele era enfático em relação a isso. Essa afirmativa, segundo a empresa, ela é baseada em um pressuposto contratual. Porém, é contrária ao que diz o Código Municipal de Meio Ambiente. Você confirma que há uma pressão nos fiscais para que, antes de autuarem, tanto a Ambiental Serra quanto a CESAM, sejam dado um prazo para a empresa corrigir o dano causado? Ou seja, isso a gente ficou claro, pelo menos para mim, lá dentro do CONDEMAS, que o tempo inteiro invoca que a fiscalização, antes de multar, teria que dar um prazo para poder resolver o problema, E aí, se não resolver, autuar. O senhor confirma essa situação? De dentro do CONDEMAS? Eu falo em relação à empresa com a fiscalização, para que dê a elas um prazo antes dela ela ser autuada pela fiscalização. Isso foi claro para mim dentro do CONDEMAS. Para a fiscalização, isso chega ao conhecimento de vocês, de ter que dar um prazo para eles autuar? Vereador, posso responder? Pode. Dentro desse trabalho que a gente tem executado no ano 2021, tá ligado aqui? Só falar um pouquinho mais próximo. Dentro do trabalho que temos executado desde o mês de janeiro de 2021, nós não temos nenhuma informação para o fiscal esperar 24 horas ou 48 horas. Mas o senhor tem conhecimento que a empresa exige, muitas das vezes cobra esse prazo de 24 horas? O senhor tem conhecimento? Eu tenho conhecimento que há alguns questionamentos de conselheiro de CONDEMAS em relação a dar prazo para a empresa resolver o problema. Então, isso os conselheiros do CONDEMAS, nos argumentos dele, questionando esse prazo de 24 horas. Há casos desse aí. Agora, tentando ser objetivo, como o senhor pediu aí,
dentro do nosso trabalho, nós temos exercido com a fiscalização ambiental, em nenhum momento nós pedimos ao fiscal para esperar 24 horas, porque o Código do Meio Ambiente não fala para esperar 24 horas, nem 48 horas. O Código do Meio Ambiente não fala para esperar. Então, nós não temos dado nenhuma orientação ao fiscal sobre esperar qualquer tipo de regularização. É fato que procura-se saber com quem denuncia, se já houve uma demanda junto à CESAM, Ambiental Serra, até para endossar mais o trabalho da fiscalização ambiental. E muitas vezes a pessoa que denuncia tem lá informações, protocolos de 1, 2, 3 dias solicitando já o acerto, não foi feito. E isso aí reforça o trabalho da fiscalização em relação a quando é feita a autuação. Tá ok. Eu mesmo já fiz uma denúncia e no ato da denúncia que fiz em relação a extravasamento de esgoto, foi me solicitado um protocolo que acionando o 115 da CESAM, informando sobre aquele extravasamento. Coincidentemente, antes da atuação da fiscalização chegar no local, chegou primeiro o carro da empresa Ambiental Serra e ali resolveu o problema e, em seguida, chegou o carro da fiscalização. Ou seja, fugiu do flagrante. O senhor, porventura, ali dentro, o senhor já viu alguma coisa no sentido de que, primeiro, seja informada a empresa por parte da fiscalização? A fiscalização informa a empresa em relação à denúncia? Como que é feito esse protocolo? A gente sabe que a fiscalização tem que autuar em cima da denúncia e, em seguida, informa a empresa para poder resolver o problema. Como que é feito esse fluxo? É no ato que a denúncia já é feita, a fiscalização já sai informando a empresa, ou primeiro ela vai no local para atender a denúncia? O fluxo funciona da seguinte forma: a denúncia chega através do telefone ou do e-mail e é logo repassado para a equipe de campo. A equipe fiscal de plantão que está em campo recebe essa demanda e vai constatar se ocorre ou não o fato. É orientado aos fiscais para, na medida do possível, pedir a CESAM para fazer os acertos, mas não antecipadamente a ação fiscal. Porque, na verdade, também se não quer continuar que fique vazando. Então, o fiscal vai ao local, constata o fato e, após constatar o fato, é orientado a ele informar a empresa para poder fazer o acerto daquele problema. Mas existe um protocolo ou o fiscal fica atenuado a ligar ele por ele mesmo? Existe essa relação de empresa com o fiscal ali? Não, o fiscal é orientado. É institucional ou como que funciona essa relação do fiscal? Há uma orientação ao fiscal para poder tomar as providências cabíveis. Então, mas existe um canal institucional onde o fiscal possa fazer, por exemplo, ele chegando na diretoria de fiscalização, ele enviar um e-mail, ou ele ter um protocolo de que ele está fazendo aquele aviso institucional, ele não está avisando por telefone para a empresa, para ela não se adiantar para resolver o problema e fugir da autuação. É isso que eu estou perguntando, em relação a esse fluxo, se existe essa relação entre o fiscal e a empresa. Não existe a necessidade de fazer isso por e-mail. É o canal 115 mesmo, para poder depois ele fazer a informação no relatório dele, após a constatação, e não antes da constatação. Após a constatação, é orientado para que ele informe a CESAM para resolver o problema. Sidney, sendo objetivo, foi pedido para mim o protocolo. Eu informei ao fiscal quando eu fiz a denúncia. É esse protocolo que eu estou falando. Como que o fiscal, quando ele recebe o protocolo do morador, como que ele faz para passar para a empresa? Porque não tem como ele passar por via 115. Ele vai ter que fazer um contato de relação ou com a diretoria de operação, que está ali em campo, né? Porque ele está indo autuar, por mais que ele esteja lá no local para autuar, ele está informando que ela precisa solucionar o problema. O que eu estou perguntando é, o fiscal tem uma relação direta com algum departamento de operação para poder adiantar o serviço? É isso que eu estou perguntando. Existe essa relação? Perdão, é que eu talvez não tenha entendido a sua pergunta. Quando a pessoa denuncia
e que é solicitado o protocolo, isso aí é só para reforçar o trabalho da fiscalização, que recebe a denúncia, vai a campo para constatar o fato. Então, se constatar o fato e já tem um protocolo do contribuinte de que 1, 2 dias antes ele já tinha feito reclamação, isso vai endossar o trabalho do fiscal. Agora, digamos que não há nenhum protocolo antecipadamente. O fiscal vai a campo, constata o fato, e após constatar o fato, ele é orientado, o fiscal, informar para a CESAM através desse Como canal. que essa informação é feita? É isso que nós queremos saber. O fiscal vai informar e depois vai colocar o protocolo na Então, denúncia dele. mas nós queremos saber qual que é a via que ele faz essa informação. É via telefone. Mas que telefone? Ele liga para quem? Existe uma relação 115. entre... Mas já foi informado pelo protocolo. Perdão, repito uma Ah. informação. Quando que o fiscal vai fazer essa informação? Quando não havia nenhum tipo de informação de protocolo antecipadamente. E após ele constatar o fato. Então não pode existir essa relação entre fiscal e empresa. Via diretoria operacional, isso não existe na fiscalização da Serra. Não tem. Não tem, ok. Não tem, oficialmente não tem isso não. Tá ok. Tem sido recorrente os fiscais serem acionados em função de extravasamento de efluente em unidades de conservação, em áreas de proteção ambiental ou em zonas de proteção ambiental. Tem sido recorrente os fiscais terem acionado nessas áreas? Com certeza, até porque as áreas de preservação, elas são áreas mais baixas. Então, a maior parte das vezes, o esgoto ele vai correr para a área mais baixa, que é a área de preservação. São os cursos d'água, são as lagoas, os córregos. Ok, pode. Respondi. As sanções dos autos são agravadas quando constatada a denúncia nessas áreas? A sanção que eu falo, a penalidade São dos autos, agravadas, elas são agravadas? Com certeza. São agravadas, ok. Enquanto vereador, já acionei diversas vezes a fiscalização em denúncia de extravasamento de esgoto no Cinturão Verde de Cidade Continental, que, consequentemente, é uma área de proteção ambiental APA de Praia Mole, que abrange bairros como os setores Cidade Continental, Lagoa de Carapebus, Balneário de Carapebus e Praia de Carapebus. Em todos esses casos onde denunciamos, quero ressaltar o comparecimento imediato da fiscalização. Isso foi fato. E dizer que as multas foram devidamente aplicadas. Existe alguma dificuldade, sob o ponto de vista de sistema operacional, da aplicação da multa, de reincidência de multa? Ou seja, vocês têm hoje um sistema que permite vocês identificar a localização. Por exemplo, o PROCON. Quando eu trabalhava no PROCON, a gente tinha uma dificuldade lá no PROCON, os fiscais, de reincidência. Não tinha um sistema para reincidência de multa. Os fiscais os fiscais ambientais têm essa mesma dificuldade em relação a um sistema que permita ele, olha, esse local nós já fomos lá, então agora a gente vai aplicar a penalidade agravada porque é reincidência. Vocês têm um sistema como esse, que permite vocês identificar, ou é via planilha manual? Isso é feito manualmente. Manualmente, não tem o sistema. De toda forma, a gente tem conseguido fazer todas as vezes que é necessário. Pela memória fiscal. Perfeitamente. Ok. Existe alguma previsão legal, em caso de reincidência, as penalidades sejam agravadas devido à própria reincidência, né? Então, uma vez que ela é reincidente, vai se agravar a multa. Ou não? O Código Meio Ambiente determina que, em caso de reincidência, seja aplicado em dobro. E quando é uma reincidência específica, em triplo. Por isso que, muitas vezes, essas autuações da Ambiental Serra e CESAM são multas mais altas, por causa da reincidência, justamente. Ok. Eu pediria que fosse mostrar aí um vídeo de um extravasamento dentro da APA de Praia Mole. Por gentileza, o Vitor, que está ali, só para a gente concluir essa formulação da reincidência. Consegue, Vitor? Em relação ao vídeo do extravasamento, olha só, aquele foi um vídeo que nós... Aí o vídeo dia 5 de março de 2021. Isso é dentro da APA de Praia Mole.
que leva a um corpo hídrico que liga a Lagoa de Carapebus. Perfeitamente. Ou seja, pode passar, é o segundo. Esse aí também é dentro do mesmo local, praticamente a mesma rede, em junho. Um em março e um em junho. Nesses casos, foram aplicados, esse, por exemplo, de junho, foi aplicada a reincidência? Já posso afirmar aqui. Tendo em vista a mesma localidade? A mesma localidade, o mesmo cinturão verde, a mesma rede. Eu vou olhar aqui na planilha, vereador. Vou olhar aqui na planilha, aqui, ó. Dia 6 de março de 2021, o auto-infração 8272653/2021, valor R$ 330 mil. 330 mil, equivalente ao agravamento por Serapa. Não, 110 mil já seria o valor da multa. Ele foi aplicado em triplo. Ok? Essa multa, inclusive, eu fiz parte dela. Eu estive na vistoria dia 6 de março. O senhor está falando a de março ou de junho? De março. Tá, ok. Estou me atendo primeiro, são 2 vídeos. Tá, ok. Dia 6 de março, eu estive com o vereador, inclusive, na vistoria. Participei dessa autuação, inclusive. A multa seria de R$ 110 mil, porém foi aplicado o triplo por ser residência específica. Então, foi para R$ 330 mil. Essa é número 6 aqui, a multa que está na listagem. Vamos agora aqui a outra de 18 de junho, o senhor falou? Isso. Na verdade, essa de 18 de junho, ela foi aplicada a posteriori. Eu não tenho aqui informação exatamente qual que é ela aqui, mas ela foi feita a multa também, foi aplicada a reincidência. Okay? Tá, ok. Então, nesse caso, a reincidência prevaleceu, né? Perfeitamente. Tá, ok. Sidney, nós estamos vendo na cidade uma enxurrada de propaganda de publicidade da Ambiental Serra e da Cesam. É busdó, é outdoor, criaram Instagram, criaram Facebook, propaganda na TV. Assim, quanta publicidade a propaganda que tem veiculado em toda a cidade? O que se veicula no marketing da Cesam e Ambiental Serra se assemelha à realidade que vocês fiscais têm encontrado todos os dias na cidade? Aquela realidade que eles vendem para a cidade, de esgoto tratado, de cidade saneada, de esgoto universalizado, né, que se caminha para universalizar. O senhor, quanto fiscal que atua na ponta, o senhor verifica essa mesma realidade que eles estão fazendo em relação a isso? Ou o senhor acha que há uma incoerência? Vereador, o que eu posso afirmar é que, como já foi perguntado lá no início, são mais de 100 denúncias de vazamento de esgoto esse ano, aí em torno de 12 denúncias por mês, ou mais de 12 por mês, e o nosso trabalho tem sido feito de verificação. Em alguns casos a gente não tem feito a multa, porque já citei os problemas, e o outro tem sido feita a multa. Então, o que eu posso afirmar é isso, que nós, na verdade, recebemos muita denúncia da população. O vereador falou aqui de uma rua que sempre está vazando, outro vereador também já falou de outra rua que sempre está vazando. Esses lugares que vazam, geralmente, são lugares mais baixos, né? A maior parte que vaza lugar é a ponta do bairro. Os piores, né? Estou falando dos piores, entendeu, vereador? Os piores são os lugares mais assim, nas ruas do entorno dos bairros. São os que mais têm esse problema. Então, pela reclamação da população, a gente não vê do jeito sendo afirmado na propaganda. Mas, de toda forma, vereador, eu só posso falar daquilo que está dentro da fiscalização ambiental. Tá, ok. A fiscalização já foi impedida em algum momento de autuar, ou já teve dificuldade de autuar em detrimento de alguma estação elevatória ou alguma estação de tratamento? Você já sentiu alguma resistência por parte deles no processo de como fiscal? Não, vereador, nesse sentido, não. A Ambiental Serra já lida há um tempo com a fiscalização ambiental e vice-versa. Então, a atitude que a gente tem com eles, tanto para com eles e deles para a fiscalização, é de respeito. Então, não temos dificuldade em relação ao nosso trabalho. Tá, ok. Relator?
Vou só acrescentar. A fiscalização ambiental tem ciência que o condomínio Boulevard Lagoa, é uma pergunta que foi feita agora por um internauta que está acompanhando a CPI. A fiscalização ambiental tem ciência que o condomínio Boulevard Lagoa colocou segurança armada impedindo as pessoas de chegarem próximo dos locais que jorram esgoto na Lagoa Jacunem? Vocês têm ciência dessa situação em relação ao condomínio? Uma parte, vereador, presidente. Não tem essa informação, não, vereador, sobre segurança armada, impedindo as pessoas. Nesse caso, vocês fazem esse monitoramento dos condomínios que tem a essa questão do tratamento próprio, da canalização do esgoto? Como que é feita por parte da fiscalização? Vereador, quando há qualquer empresa, condomínio, que tem tratamento próprio, ele costuma ter a licença ambiental. E a gente avalia a partir do processo de licença ambiental deles. Nesse processo de licença ambiental, costumam se apresentar análise dos efluentes, análise do material que ali é liberado. Então, a gente trabalha muito mais em cima da avaliação do processo de licença ambiental desse empreendedor. Tá certo? Ok. Nesse caso, em específico do condomínio, quem licencia é o IEMA ou a Prefeitura da Serra? Você sabe me dizer? Se não souber também. Não, eu não tenho essa informação aqui agora, tá? Tá, ok. Mais alguma pergunta, secretário? Senhor Sidney, inclusive isso aí foge um pouco da alçada do que a gente viemos aqui. É porque alguns internautas aqui, né, fizeram essa pergunta, aproveitando a sua presença, sobre essa questão lá o entorno ali do Boulevard, tá? Obrigado. Tudo bem. Pode fazer, Rodrigo. Presidente, para acrescentar aqui, eu acabei de assinar o contrato do laboratório para análise da água e só vai emitir a ordem de serviço para a empresa, para o trabalho de vocês aí, que eu acredito que vai acrescentar muito na hora que vocês forem a campo para ver a análise da água. Aí sim, acredito que vai tomar um outro corpo essa empresa que vem fazendo um descaso com a nossa cidade. Obrigado, presidente. Mais uma vez, reforçando aí a parceria com a presidência dessa casa. O presidente acaba de informar que assina o contrato, né, presidente, em relação à contratação de empresa, haja vista que nós encontramos essa deficiência, né, no município, hoje, de ter uma empresa contratada, e isso a gente não coloca, Sidney, sendo muito justo, né, desse monitoramento das ETs, né, de ter essa empresa especializada, não apenas desta gestão, até das gestões anteriores também, né? E, quiçá, que fique como também para a gestão atual, nós termos esse monitoramento constante, né? Essa empresa que subsidie também a atuação da fiscalização. Mas a Câmara, no seu papel fiscalizador, né, nós incumbimos de termos essa empresa, né, e com a parceria com a presidência dessa casa, essa comissão será subsidiada por essa empresa para a gente poder ter um relatório minucioso para a gente apresentar dentro dessa comissão, né, e conseguir constatar ou não aquilo que a gente está apurando. O que para a gente fica claro aqui, a gente faz uma consideração, ao menos fica claro para a gente, né, nós temos até o presente mês de julho, né, pelo que o senhor coloca aqui, 30 autos de infração, mais de 3 milhões de reais em multas aplicadas. 3 milhões de reais em multas aplicadas para uma empresa que exibe publicidade e propaganda aí pelos 4 cantos sobre os investimentos que já recebeu, investimento público, dinheiro do contribuinte, dinheiro do cidadão serrano que passa pelas dificuldades que todo brasileiro passa, com relação à inflação, com relação ao preço alto do gás, do alto
de tantas outras situações que afetam o brasileiro e ainda são obrigados a pagar uma taxa altíssima, 80% em relação ao consumo para quem é CPF e 100% para quem é CNPJ, para ver apenas o seu esgoto captado, porque a verdade é essa, senhor Cid. O esgoto do cidadão serrano ele é apenas captado, porque constantemente nós estamos vendo esse esgoto vazando, extravasando na cidade, nos corpos hídricos. A pessoa que vai na praia de Manguinhos para poder tomar banho, ela não sabe se ela vai sair dali, ela tem que ir direto para o hospital, porque ela teve contato com um efluente, que ela teve contato com esgoto, que vaza no corpo hídrico e sai de uma estação de tratamento. Essa comissão tem ciência, por exemplo, presidente, que se busca construir uma estação de tratamento em Jacaraípe e que o corpo hídrico a ser utilizado, o rio Jacaraípe, nós não temos ciência se aquele corpo hídrico, né, tem a capacidade de receber, né, esse efluente que é lançado pós-tratamento, né? Será que nós vamos ter a mesma situação lá, nesse corpo hídrico? Então, é isso que essa CPI ela quer analisar. Ela quer analisar virtudes de contrato que não estão sendo cumpridos com a cidade. Né? A gente sabe que a atuação da fiscalização tem ocorrido, mas a fiscalização tem um limite, né? Um limite mesmo operacional, humano, técnico, né? E essa CPI ela está aqui para poder abordar essas questões. Mais de 3 milhões de reais multados, Cesan e Ambiental Serra, só julho, podemos dizer, o primeiro semestre, né, do ano. Serão mais 30, né? Fora que mais de 50% das multas anuladas no Condemas, se formos comparar a quantidade de multas aplicadas. E outras suspensas. Então, é muito rentável hoje, para Ambiental Serra e Cesan, operacionalizar o esgoto na cidade da Serra. É aquilo que o próprio relatório do Tribunal de Contas apresentou, a auditoria. É muito vantajoso operacionalizar o esgoto hoje no município da Serra. Porque você ganha, você lucra, né? E você tem uma multa, eu vou judicializar. Eu vou judicializar a questão. Eu vou recorrer ao Condemas, e lá nós vamos ter o salvo-conduto de ter 50% das nossas multas aplicadas. Então, é muito bom. Agora, ruim é para a população que paga caro, que vê a empresa investindo só em rede coletora, porque a preocupação hoje é só em obter recurso, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só isso que faz a empresa, investe em cobertura, né, de um sistema para captação e nada de melhoramento das redes, que deveria ter sido feita. Nada disso está acontecendo. Então, isso é lamentável. É isso que essa comissão especial de inquérito está fazendo hoje. É auxiliar o município nessa situação. Não pode o município ficar refém da Ambiental Serra e da Cesan e depois ter aí um monte de outdoor e um monte de publicidade e propaganda espalhado na cidade, vendendo uma imagem de uma serra que não existe. Não existe. A serra que existe é a serra dos fiscais lá na ponta, autuando a empresa. A serra que existe é a serra onde os conselheiros dos Condemas, alguns, estão lá trabalhando com todo respeito, mais favorável à empresa do que ao município da Serra. E isso nós vamos atuar. Nós não vamos nos furtar de atuar em relação a isso. Para que o trabalho de vocês, senhor Sidney, seja honrado. Para que vocês não sejam demandados para uma determinada área atender uma denúncia, com todo esforço, muitas das vezes entrando em áreas insalubres, que é o que vocês fazem, para chegar lá na frente e ver a multa sendo anulada pelo Condemas, por um camarada que está simplesmente com um processo na mão e que não vivenciou a realidade que vocês vivenciaram. Então, o trabalho de vocês precisa ser respeitado. Então, essas considerações que a gente faz, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, que sinaliza também o respeito da fiscalização em relação a essa CPI. E mais algum vereador tem alguma consideração? Vereador Frege, relator? Agradecer, né, a presença do Sidney e dizer que, creio que nessa oitiva aqui, né, antes, vimos assim, a falta de mão de obra, né, para fiscalização, a falta também de equipamentos e empresas de monitoramento, e assim, precisa ser melhorado assim, muita coisa também em relação à fiscalização. Sei que vocês fazem um esforço muito grande,
mas tem que ser aumentado o mais rápido possível essa questão do quantitativo da fiscalização. Agradecer a presença do senhor Sidney aqui, para contribuir com essa CPI. Agradecer aos colegas assessores que estão participando. Mais uma vez, falar aqui que feliz com o posicionamento do presidente desta casa, o vereador Rodrigo Caldeira, quando em nenhum momento ele se opôs à instauração da CPI, pelo contrário, ele trabalhou para que isso fosse possível, e com essa notícia que o presidente nos dá, o presidente Rodrigo Caldeira nos traz ainda mais confiança no nosso trabalho, com relação à contratação de uma empresa. Isso vai nos dar autonomia para que, de fato, essa CPI consiga conduzir o seu trabalho de forma bem autônoma, né? E dentro daquilo que é legal. E dizer aqui, presidente, que a serra que existe é a serra do extravasamento de esgoto, a serra que existe é a serra dos corpos hídricos comprometidos, a serra que existe é a serra que não tem, que o serviço das ETs ainda não foi contemplado. Essa é a serra que existe, não há tratamento de esgoto. A serra que existe é a serra dos asfaltos quebrados, que a empresa vai lá, quebra, deixa o buraco e a população tem que conviver com isso. Essa é a serra que existe. Não existe a serra do esgoto tratado, existe a serra dos corpos hídricos comprometidos, existe a serra dos asfaltos quebrados pela empresa, existe a serra da insatisfação da população. Por isso estamos com essa CPI aqui, porque essa população não pode continuar sofrendo da forma que está sofrendo. Quanto à questão que foi colocada aqui, né, em relação às convocações, nós, no âmbito da CPI, nós trataremos da questão da convocação da chefia do Departamento de Recursos Naturais, né, para a gente poder deliberar em relação aos corpos hídricos, haja vista que é um pressuposto contratual, né, vereadora Elcimara, em relação à questão, vereador Fred, em relação à recuperação dos corpos hídricos, se já foi feita alguma recuperação, então nós estaremos também demandando essa situação para o Departamento de Recursos Naturais. Né, a questão do Condemas, muito bem tocada pelo presidente Rodrigo Caldeira, em relação à questão das multas, né, um detalhamento em relação a essa questão, essa CPI também está fazendo, e em relação também o porquê que, em relação aos autos, né, a quantidade de autos, né, uma questão fiscal também em relação da empresa, pela quantidade de autos, se não há uma penalização também em relação a essa questão. E também estaremos deliberando a questão de quem são os membros da comissão que fiscaliza a PPP, para que isso fique bem claro no município da Serra, né, em relação ao Executivo Municipal, quem são os membros dessa comissão, né, que fiscaliza para a PPP. E, por fim, só isso, no caso, né? Agradeço mais uma vez a participação do senhor. O senhor quer fazer uma... Pode falar. Eu quero agradecer aqui ao convite dessa comissão de inquérito especial e se colocar à disposição para qualquer outras informações. Agradeço aí o prazo para trazer as demais informações. Quero dizer que a fiscalização ambiental, ela está à disposição dos vereadores, como representantes dos munícipes e de toda a população da Serra, para poder fazer o melhor. A gente faz o melhor com o que a gente tem hoje. Temos muito a melhorar, vereador Fred. Temos muito a melhorar, mas eu espero que em breve seja feito esse concurso público, em breve entre pessoas novas, para poder trazer um reforço para o trabalho que já tem sido feito. Então, tem essa expectativa. Então, em relação à disponibilidade nossa, a gente está aí disponível para todos os vereadores, né, toda a Câmara, e que toda a população da Serra possa contar com a fiscalização ambiental. Nosso telefone trabalha direto, todo dia temos fiscal de plantão. Só segunda-feira à noite, por enquanto, não temos plantão, mas
De segunda a segunda estamos trabalhando, sempre tem alguém à disposição. Então, conte conosco, ok? Todos vocês, vereadores, presidente da Câmara, estamos à disposição dos senhores. Nada havendo mais a tratar, declaro, porém, essa sessão encerrada.